Hoje, 19/8, oitavo E, vamos falar a respeito de sólidos geométricos, principalmente volume, como calcular o volume. Pessoal, antes de eu calcular volume, veja bem, às vezes a gente conversa, fala a respeito de dimensões, e os alunos nem sempre entendem muito o que é uma dimensão. Então, por exemplo, se eu faço uma reta, quando eu vou medir isso daqui, eu só meço o comprimento. É só o comprimento. Isso daqui significa que ele tem uma dimensão. Se eu faço um triângulo, um quadrado, um círculo, tá? Vou fazer um quadrado aqui. Se eu faço um quadrado, ele vai ter o comprimento e ele vai ter desse outro lado aqui, vou chamar de largura. O nome não importa muito, mas o fato é que se eu for medir uma área, um espaço de superfície, digamos assim, espaço nem era a palavra mais adequada. Se eu for medir uma área, eu tenho comprimento e largura, ou base e altura. Os nomes podem alterar, mas o fato é que sempre vão ser dois nesse caso. Nesse caso, eu tenho duas dimensões. Faltou um S a mais aqui. Tá? Duas dimensões, base e altura. Isso aqui é o que a gente chama de 2D. Bom, e o 3D? Onde que eu consigo desenhar? Ali já estão umas figuras. O 3D é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Depois vocês vão desenhar aí. Eu acho que eu vou diminuir um pouquinho isso aqui. Qualquer coisa depois eu aumento ou ponho em outra página. Só para eu ter o espaço suficiente para fazer isso aqui. Ó. Vamos ver mais um pouquinho para baixo. Aí. Ver se ele fica. O quadradinho. Vão prestando atenção como é que eu vou fazer isso daqui. Pra vocês fazerem igual, hein? Vocês vão fazer dois quadrados. Coloca um do ladinho do outro. Pode ser mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E aí vocês vão ligar as pontas, ó. Deixa eu pôr reta aqui. Aí você liga essa ponta nessa ponta. Essa ponta aqui. Ficou meio torto, mas tá bom? Não, vou fazer direitinho. Essa ponta nessa. Essa ponta nessa daqui. E finalmente essa ponta nessa daqui. Tá? Quando faz isso, dá pra gente enxergar um dado. Na minha cabeça, não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas eu vou desenhar aqui alguma coisa. Não vai ficar perfeito, mas essa parte daqui, ó, que eu estou pintando, eu consigo enxergar com uma parte de baixo. Ah, não gostei não. Vou fazer de novo. Essa parte aqui que eu estou pintando, eu consigo enxergar como sendo a parte de baixo. E aí o que acontece é que a figura fica com 3 dimensões. De novo, os nomes você pode mudar. Então eu tenho comprimento, eu tenho altura, tá? Eu tenho profundidade. Se não me engano, o livro ele está trazendo outros 3 nomes. Ele chama comprimento, largura e espessura. Os nomes não importam muito. O fato é que, como tem 3, eu tenho agora 3 dimensões. Ups, de novo. 3 dimensões. O famoso 3D. Tá? Professor, o que é o cinema 3D? Bom, a televisão nossa TV, ela já tem um efeito de 3D, porque você já consegue
observar isso aqui na profundidade. Não sei se vocês já viram isso em artes, mas na história da arte esse assunto é pertinente. Porque antes as pessoas desenhavam, o professor ainda está nesse nível. Ele ia fazer uma menina, ele fazia assim, ó. O professor só desenha assim. Tão bom desenhista que ele é. Tá? Isso daqui é 2D. Mas teve alguns artistas que conseguiram dar dimensão de profundidade, com sombra e coisa e tal. Isso na parte de artes eles chamam de perspectiva. Tá? Não sei se vocês já estudaram isso ou não, mas essa questão de perspectiva é que quando a pessoa tem o mesmo tamanho, mas se ela estiver mais longe, quando eu for fazer o desenho, ela parece menor. Então, quando você faz duas pessoas do mesmo tamanho, uma menor do que a outra, dá a impressão que uma está mais longe e a outra está mais perto. Tá? E isso dá a tal da perspectiva. E isso faz com que pareça ser 3D. Tenha 3 dimensões, você consegue enxergar melhor. Certo? Bom, a nossa televisão, de certa forma, ela já representa um pouco esse 3D. Quando você olha a imagem, você não vê esse 2D, essa imagem assim seca. Você já vê um pouquinho mais. Né? O cinema 3D, ele faz através da tecnologia, ele tenta passar uma impressão maior ainda de que a figura, a imagem que está sendo transmitida naquela tela, ela passa ela sai da tela e vem para o espaço real. Tá? Claro que não, mas quem já foi no cinema 3D, quando solta lá uma flecha, você até assusta assim, porque parece que a flecha vai pegar em você. Claro que não, mas a flecha vem e você vê ela saindo da tela. É interessante, dá um efeito muito louco, tá? Conseguiram desenhar aí? Então veja bem, só para encerrar aqui, o comprimento, quando eu tenho um comprimento, a medida vai ser metros, quilômetros, centímetros. É uma distância, só tem uma dimensão, você só coloca isso daqui. Quando a gente vai calcular uma figura que tem 12 dimensões, a gente coloca quadradinhos aqui dentro e vê quantos quadradinhos são. Então, quantos quadradinhos de 1 metro, metro quadrado, quantos quadradinhos de 1 centímetro, centímetro quadrado, cabem aqui dentro. Essa é a ideia. Tá? As medidas vão ficar desse jeito. Pode ser quilômetro quadrado, pode ser qualquer medida, mas tem que ter ao quadrado. Quando eu for calcular volume, o volume seria quanto de areia cabe aqui dentro. Então aí vai ser metro cúbico, centímetro cúbico. Pode ser, eu nunca vi ninguém usar isso, mas poderia ser quilômetros cúbicos, tá? Mas sempre vai ter essa figurinha aqui do 3. Tranquilo? Bom, e o que são então sólidos? Voltar aqui para a gente falar um pouquinho. O que são então sólidos geométricos? São figuras que saem do plano, né? Tem altura, além de comprimento e largura, ele tem altura, né? Ele tem profundidade. Não sei como é que a gente pode fazer. Ele sai do plano. Aqui, como eu não consigo desenhar, eu copiei e colei. Existem alguns nomes que são importantes aqui. Pirâmide, ele vai ter uma base e aí vai ter uma ponta. Isso aqui é pirâmide. No caso, esse aqui está falando pirâmide triangular. É porque a base dele aqui, ó, é um triângulo. Pirâmide quadrada ou quadrangular. É porque a base dele aqui embaixo é um quadrado ou um retângulo, tá? Aí pode ter vários, ó. Mas sempre nesse caso ele só tem uma ponta. Sempre que tiver uma ponta só, um vértice na ponta, é pirâmide. Outros tipos de sólido. Nós vamos ter prisma. Se eu descer mais um pouquinho aqui, ó. Prisma. Prisma. O que é um prisma? Ele tem duas bases iguais. Se aqui é triângulo, aqui vai ter outro triângulo. Se aqui é um pentágono, aqui também vai ter um pentágono. Ficou meio feio meu pentágono ali, mas é um pentágono. Tá? Se a base é quadrada ou um retângulo,
aqui em cima vai ter um quadrado ou um retângulo. Ele tem duas bases iguais e aí a gente chama isso de prisma, tá? De novo, a pirâmide só tem uma ponta. Subindo aqui, isso aqui não deixa de ser um prisma também, mas ele é um prisma especial, a gente vai falar a respeito dele, é um cubo, tá? O cubo ele tem a característica de ter todas as faces com o mesmo tamanho. Então a gente até consegue enxergar um quadradinho lá atrás, o meu ficou bem torto, mas todas as faces dele têm o mesmo tamanho. Daqui a pouco a gente vai falar a respeito do que é faces, o que é vértice e o que é aresta. Esfera, dá para perceber que é uma bolinha, né? Não um círculo assim, ó. Dá a impressão que é uma bola. Isso a gente chama de esfera, tá? Vamos lá, o que mais? Pirâmide, já falamos de pirâmide. E aí vão ter outras duas figuras. Cilindro é bem parecido com o prisma, só que vai ser redondo, tá? Ele tem duas, a parte de baixo e a parte de cima vai ser seguido. E o cone é como se fosse a pirâmide, só que com a base com um círculo. Tá? Esses são os nomes técnicos. Prisma tem duas bases. Pirâmide tem um vértice. Ela tem uma base e um vértice ali. Todos os pontos, digamos assim, convergem para um ponto só. Prisma já foi falado. Pirâmide, cone, acho que é isso. São esses quatro. Além de esfera e alguns outros sólidos platônicos, sólidos diferenciados. Os que a gente costuma dar nome são esses. Tá ok? Pessoal, deixa eu fazer um X aqui, ó. Que a fórmula que eu vou colocar serve para calcular esse daqui. Vai servir para calcular esse daqui. Vai servir para calcular esse daqui. Se ele tem duas bases iguais, ou seja, prisma e cilindro, a gente vai usar essa fórmula que eu vou colocar aqui, embora vá ter algumas diferenças, tá? A fórmula que eu estou me referindo, vou colocar lá em cima, porque isso aqui vocês não vão conseguir desenhar, igual eu não consigo desenhar. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Para a gente calcular o volume, basicamente o volume é igual à área da base vezes a altura. Em matemática, quase sempre, ou sempre que a gente for falar de altura, a gente coloca a letra H. Não me pergunte por quê, eu sei que a altura é com A, mas geralmente, quando a gente vai falar de altura, a gente coloca H. Então veja bem, deixa eu só mostrar essa fórmula aqui. Vamos supor que eu queira calcular essa área aqui, o volume disso aqui, quanto cabe de areia aqui dentro. Então eu vou pegar essa figura aqui embaixo, vou calcular a área dela. E aí eu multiplico pela altura. Parece difícil, mas é extremamente fácil. Só copiem isso daqui, ó. Tirando a imagem, me falem aí onde vocês estão parados. Já copiaram isso aqui tudo? Não. Tá, escutei um não, copia aí essa questão do comprimento, uma dimensão, tá? Vamos fazer uma separaçãozinha aqui, ó. Fazer uma separaçãozinha aqui só para... Já que o outro ficou reto, esse aqui também tem que ficar reto. Pronto. Faça o desenho, já sacaram como é que faz aqui? Sim. Um quadradinho. Depois que aprende é fácil. É igual matemática, depois que você aprende, é fácil. Esse não ficou muito bonito não, mas é isso, ó. Tá? Fez isso aqui, vai ter a figura 3D.
Foi? Vou descer um pouco aqui. Pessoal, isso daqui, então, só para ficar claro, essa fórmula, ela vai servir para calcular o volume de tudo que for prisma, embora vocês ainda não saibam exatamente o que é um prisma. Prisma é uma figura que tem duas bases iguais, tá? Prisma e cilindro. Cilindro está aqui embaixo, cadê ele? Cilindro, tá? Basicamente isso. Essa fórmula aqui, copiem ela também, ela é importante. Os desenhos, é igual eu falei, é difícil de desenhar figura 3D. Eu mesmo não tenho essa habilidade. Quando eu vou desenhar, fica a coisa mais feia do mundo. Eu vou desenhar porque eu não posso humilhar, né? Isso, também não posso humilhar, não. Vai que eu humilhar eles por sair falando pra coordenação, aí já. É verdade. Você é muito modesto, né? Vai ser muita humilhação aí. Deixa quieto. Só o povo mesmo que é possível. Eu consigo desenhar a esfera. Você desenhar a esfera? Bonito isso. A esfera você não consegue, não. Você consegue fazer uma bolinha. É. Uma bolinha, um círculo, né? Pra parecer uma bola, é difícil. Foi? Foi. Vou pegar mais uma página aqui. Vou desenhar de novo. Aí, já, se quiser. Nasceu para Nasceu pra arte. Nasceu pra arte, Fazer um paralelepípedo. E o nome é esse mesmo, viu? Paralelepípedo. Ele deriva de uma figura matemática, o paralelogramo. Opa, não é isso que eu quero, é esse aqui. Já fiz. Não ficou reto? Pode ser, não é que nem um cubo que faz? Pode ser. É que eu quero fazer mais chique ele. Esse pink, esse barulhinho que faz, é que o meu WhatsApp tá aberto no computador. Aí ele pega o som ali. Deve ser alguma mensagem da coordenação, alguma coisa assim. Aí eu quero esse aqui agora. Não ficou reto? Vou apelar. Deixa eu dizer pra você. Mano, não, meu melhor bebê sabe. $1 milhão. O do Luiz tá assim, ó. Um pra baixo, 5 pra cima. Deixa eu desenhar pra você. Olha, é fácil desenhar, ó. Pra fazer aquelas caixas dos filmes, tá ligado? Você abre pra cima. É assim, ó. Você pega, você tem que cubo. É um cubo mais esticado. Faces. Arestas. Pronto, aí. Só você passar por cima. Caneta não.
vértices. O pessoal que quer desenhar aí, ó, é o que ele, na verdade é o que ele falou, é igual o cubo. Só aqui mais. Você só faz um retângulo aqui assim, ó, e aí você faz outro retângulo aqui atrás, ó. Só esqueci de fazer Tá? também. E aí você liga as pontas. Você liga essa ponta nessa, essa nessa. Nossa, muito mais fácil. É que eu quis fazer com o pontilhadinho lá no fundo, tá? Mas pode fazer assim que funciona. É isso mesmo. Só Guilherme Azul. Ô, Nicolas, absolutamente ninguém. Guilherme Azul. Deixa eu até colocar aqui o nome. O nome disso aqui é um paralelepípedo. Por aqui em cima. Paralelepípedo. Tá? Ele vem paralelepípedo. É E aqui, tá? Não é I não. Paralelepípedo, tá certo. O paralelepípedo ele vem de uma figura geométrica que a gente chama de paralelogramo. O retângulo também é um paralelogramo, né? Então, como ele sai do espaço da superfície, né, e vira um sólido, ou seja, ele tem volume, aí ele recebe paralelepípedo. Paralelogramo, paralelepípedo. Ele vem dessa palavra, deriva dessa palavra, né? Pessoal, vamos começar aqui por trás, aqui pelo último aqui que eu escrevi, é vértice. Não fala em vertice, tá? Vira e mexe, eu vejo uns alunos falando vertice. Não é vertice. Eu fui ler aqui na minha mente e falei vertice também. Na mente só era vertice, não. Vértice. Tem ponto. A pergunta que eu quero fazer é: quantos vértices tem essa figura? 4? Não, Vamos lá. Vértice, é por isso que eu falei, é difícil de definir, mas é fácil de mostrar. 1, 2, 3, 4, 5, lá atrás, 6, 7, 8. Então são 8 vértices que um paralelepípedo possui. O que é o vértice? Popularmente falando, é as pontas. As pontas das figuras, ou tudo que a gente tiver ponta, por exemplo, um ângulo. Essa pontinha aqui a gente chama de vértice. Um triângulo. Um triângulo. Primeiro vértice, segundo vértice, terceiro vértice. Então, vértice seria as pontinhas. Tranquilo? Já colocaram aí 8 vértices? E quantas arestas? Boa, 12. O que é a aresta? Aresta é essas retas. Então veja, tem uma aqui. Eu vou fazer retinho aqui, que senão vai ficar tudo. 1, 2, lá atrás, 3 e 4. É um quadrilátero, né? Então 4. Em cima, 5, 6, 7, 8. Senhor, e as outras 4? Ficou torto aqui, deixa eu fazer de novo. 8. As 4 que ligam um ao outro. 1, 2, 3 e lá atrás 4. 4 embaixo, 4 em cima e 4 ligando elas. Ao todo são 12 arestas. Deixa eu voltar aqui no que dá para escrever. 12
Ficou muito gorda a minha letra. 12 arestas. E faces? Quantas faces são? 6. Boa, 6 também. O que é face? Os lados. É a área, justamente. Os ladinhos. Então, assim, vou usar aquele recurso que tem aqui para ir preenchendo. Só não fica direitinho que eu tenho que fazer com contorno, né? Então, quando eu faço assim, ó, isso daqui que eu estou pintando é uma face. Por que são 6, professor? Tem uma embaixo, tem uma em cima. Tem uma de lado, outra do outro. Então já são 4. Tem uma lá atrás, tem uma aqui na frente. São 6. É só você pensar no dado. Um dado tem 6 faces. Né? Tem 6 numerozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você joga o dado, você pode tirar de 1 até 6. Tranquilo? Assim? De boa? Pessoal, vou chamar aqui a altura. Eu vou chamar de A. Pode ser H, pode ser qualquer letra, na verdade. É que no livro de vocês, lá na página 216, ele tá letra A, aqui tá letra B, aqui tá letra C. E o volume é igual a A vezes B vezes C. Tá? Quando eu falei que dava para calcular por área da base vezes altura, seria a área da base B vezes C vezes a altura aqui que é A. É que no livro aqui está A, B e C. Ok? Então vou deixar assim. Isso daqui é uma fórmula importante. Tá? Extremamente importante. E aí, como exemplo, não sei se eu faço aqui mesmo, se eu faço outra figura. Bom, acho que vocês copiaram ali em cima, né? Vamos fazer assim, ó. Opa. Para ficar meio rápido. Você vai ficar craque em fazer paralelepípedo. Ops. Que lindo. Fala um valor aí pra mim. 5. Fala outro valor pra mim. 5, 8 e 20. Beleza. 5, 8 e 20. Vou pôr metros, tá? Podia ser centímetros também. Mas vamos lá. Qual que é o volume disso? Volume é igual. Só multiplicar os 3. 5 vezes 8 vezes 20. 5 vezes 8 dá 40. 40 vezes 20, você pode fazer assim, ó, 2 vezes 4, 8. E aí só acrescenta 2 zeros. Tá? Então, multiplicando tudo isso daqui, o volume vai ser igual a 800 metros cúbicos. Ok? Inclusive, só de curiosidade, galera, se vocês olharem a conta de água da casa de vocês, não é dada em litros, é dada em metro cúbico. Pode olhar lá a conta de vocês. Tá? O que é 1 metro cúbico? Pensa numa caixa que tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Uma caixa dessa altura, dessa largura e dessa profundidade. Enche ela de água. Isso é 1 metro cúbico de água. Tá? Ah, minha conta apareceu lá 16 metros cúbicos. O que é isso? É 16 caixas dessas que vocês gastaram de água. Eita, é água pra caramba. Oi? Aqui na escola é bem mais, né? Aqui gasta muita gente. Copiado, galera? Sim.
Abre a apostila de vocês, na página 217 tem duas questões. 217. É fácil, é para ser fácil, tá? Tá escrito lá jogo rápido. Jogo rápido. Vocês conseguem fazer essas duas? Sim. Vamos lá. Aqui agora são 8h12. Tocou sim, tocou? Sim, o tempo passa rápido. Vamos lá. 8h20. Opa, ficou parecendo 26. 8h20, eu corrijo. 8 minutos fazer duas contas. Duas contas fáceis. Sim, senhora. Aqui tá bom ou mais? Tá? Isso daqui, ó. Isso daqui é um rascunho, tá? Esse tipo de conta aqui eu não preciso ver. É só para vocês verem da onde que surgiu esse 800, né? E é fácil também, ó, se você mudar a ordem, se você fazer, por exemplo, 5 vezes 20, dá 100. 100 vezes 8, 800. Só vou buscar, vou buscar um café lá para mim. 8 minutos? Não precisa fazer o desenho. Se vocês quiserem fazer o desenho, faz. Mas é só multiplicar os três lados, né? As três dimensões. Na verdade, a bolsa tem esse cantinho. Aí o professor chega e agora. Você quer buscar a luz? Seu mãe tem um monte de só mais uma vez, só pra abrir. Hã? 72. O quê? Cara inteligente, vai na moral. Não é melhor ser uma tudo. Você vai fazer justiça. Você tá com uma sonha idosa. Você 72 vezes 27. Hã? 72 vezes 27. Vamos ver se você sabe. 27. 72 vezes o quê? 27. 9. É 1944. Esse cara é gênio, cara. 4.305. Como que é? Olha, em defesa de 1944. Você é um gênio, cara. Tá chapando. Minha cabeça. Segura a calculadora, eu vi. Minha cabeça. Como assim? Já acompanhou? Acho que ela esqueceu. Ah, então devolve. Agora não morreu. Mas olha a outra. Olha a outra. Professor, vou pegar aqui. Acho que sabe. Números, você não estuda matemática.
Falando em voz alta ainda. Parece um teatro. 4.000? Ele deu 4.300, deu 4.374. Então porque o teu também deu. Eu sei, esse colocou. Supõe aqui. Eu tava vendo. Pode colocar até ele colocar mais assim, eu não sei. Ô Nicolas, o Nicolas tá fazendo supremo. Ninguém nunca vai achar o Nicolas no recreio. O Nicolas pode deitar e não ver inteiro, ninguém acha. Pra dormir no recreio inteiro. Ele já tinha complicado. O seu negócio? É? Então é esse. É isso aí. Tá vendo? Só porque eu falei pra ele que se eu não falasse, ele também não sabia. Ah, mas eu fiz esse mapa do Tipo, coloca assim, Ah, mas o meu. Peguei na professor. Tô com o meu, tá certo. Professor. eu sou como desgraçado. Sabe, a gente vai na sala. Porque se você estiver olhando lá pro Instagram, vai identificar o professor. Eu sou bom no concurso. É não. Eu não ensinava o filho da puta de você. Você acha que não? Você acha que não? História. E é o mais forte pra mim, assim. E também tem aquele que chama chapéu. Aquele chapéu é foda, mano. Eu aprendi a ler a professora Jocely aqui passando. Pois você sabe que tá gravando no computador, né? Pode fazer um gemidão? Agora eu só vou ver esse vídeo aqui só pra ver o gemidão. Tá assim, boa. Assiste esse vídeo só pra fazer o gemidão. É como que vem ficar na puta, botar aqui. Eu também. Espera você botar aqui, isso aí é muito bom. Aqui é que você botar aqui vem. Você cai no você botar aqui vem. Eu gosto de Free Fire. Pode falar de Sou da quantos? 4.000. A segunda. A segunda eu não fiz ainda. A minha deu 225. A minha deu 250. Mas você não vai ver a história. Ah, não. Ai, tá. Mais fácil. A conta de tudo. Eu gosto de Mas você vai pra você. Cara, isso não tá bem, mano. Não. Mas meu peixe, mano. seu gosto. Deixa eu ver. Eu te amo, viu? Ah, me segura aí. Olha, ele tá tirando essa da É que tem uma puta da puta que me pega assim, ó, me pega assim, me joga no chão e minha vida vai de embora. Eu tenho 3 personagens muito sombrios, eu peguei os corpos lá, Nossa, se quiser, corta os caras. os corpos ali, o escorpião uma barriga dele, mano, o coração dele caindo, foda. Ó, pra você ver, olha o ataque desse bem, tá? Esse bem deu mais uma, o ataque desse bem, vai chamar, né? Ó, você vai cair também, olha lá. Esse menino não vai nada mais pra cá dele, só deixa o caminho, só mas só tá tirando sem graça, só tá tirando. Mas nesse filme, quando eu leio a data, não é de não é nenhuma dica. Ai, depois eu vi.
Hoje, eu acho que 500. Levinho, mas é lindo. Deixa eu dar tua essa eu faço pelo fogo. Foi mais. O moreno mais forte, né? Depois que eu Aqui, agora vou botar aqui só já lubrifica. Né, já? Tem que carregar e botar aqui. Nem só o meu, foi Cuidado do que tá dando. É que já foi eu dei. Ai, tem carregar 100% a vida da mulher bem, já morreu ela. Carrega 100% por gente. Eles confirmaram, não sei se vai dar certo. Acho que é isso. Caraca, tá com medo de estar fazendo. E aí, mano? Tá vendo onde é que você queria pegar? Você não Sabe onde é que você queria pegar? Ei, pegar meu lápis supremo aqui, doidão. Doidão. Olha aqui, acho que isso. Eu pensei que ele era hoje, meu. Ah, não, não sei certo, fica bem. Aqui, aí vai me falar que fala que o meu não tá bem explicado. Eu quero ver se tem coragem de falar que o meu não tá bem explicado. Meu. Aí na hora tá por outro chega e puta que pariu esse jogo. Eu nem disse quando o Eric é da Nicolas. Eu? Claro pra mim. Eu não sei se você Ah, chamaram na hora. Não é não. Ai, meu Deus. Eu tô ouvindo a gravação depois. Isso vai virar meme. Vai virar mesmo. Isso vai virar meme. Ai, O cara tá tremendo. A outra. Tá gravando? E que tá aí, né? A aula toda. Alice. Me tá cachorro. Tá começando a precisar de super baixinho na parede, quase que a meu velho. Não consegue ficar. Agora eu estou dizendo que é um brilhante. Brilha, porque eu não vou isso, Para, e na hora que eu acordei, tu quer dizer alguma coisa? Olha comigo, primeiro que pega só. Você vai dar vida. Você vai dar vida. Eu tenho uma cabinho, sei lá, mas eu vou ter a cabeça mais clara. Já que o carregador ele desconecta muito fácil, aí eu vou, aí na hora que alguém vai lá e mexe, eu vou lá e vejo. Saiu, galera, as duas contas? Saiu. Bora lá testar então. Se tiver errado, eu digo, né? Deixa eu diminuir aqui. Deixa eu achar a questão aqui no livro. Cadê o jogo rápido? Tem outro jogo rápido pra frente. É essa? Aqui tá no 2? Ah, não, tá em outro livro. Não é esse aqui não. Esse. Vamos lá, cadê você? Aqui. Página 217.
Deixa eu copiar. Eu fui o primeiro a terminar e falei pra esse cara ali, ó. Ah, você passou cola pra todo mundo? Não, mentira. Ô, Nicolas, o do Luiz era aliado, eu passei pra ele, ele ficou com medo, eu passei pro Luiz também. Mas eu te passei minha segunda, cara. Eu não posso fazer Não. Aí eu aceitei, olha aqui, ó. Eu não aceitei. Bom, Esse aqui. acho que nem precisa, como eu copiei Eu a coloquei, eu fiz. resposta, né? Se você quisesse fazer até o desenho, tem alguns que gostam de desenhar. Mais fácil. Sempre que você faz o desenho, é interessante também fazer o desenho. É que aqui a questão aqui em si ela é meio fácil, né? O que é espessura? Peraí que alguma coisa de errado aconteceu. Espessura é tipo embaixo. Largura. Seria... São 3 dimensões, né? Já falo pra você de novo. Deixa eu fazer o desenho aqui. Já que o não ficou muito bom. Mais ou menos isso aqui. Acho que é por aí. Aonde que tá a linha? Aqui. Esse desenho não precisava fazer, tá? Os nomes, pessoal, o livro ele chama de comprimento. Então seria aqui, ó, comprimento. Comprimento. Tá? Altura seria aqui a altura e espessura esse outro aqui, ó. Tá? Mas os nomes podem ser base, altura, profundidade, os nomes tanto importa, desde que sejam 3 para determinar o volume, né? Então o comprimento aqui seria 27, a altura 9 e a espessura 18. E aí a gente pode até apagar as letrinhas aqui, ó. E como a conta é de vezes, tanto faz a ordem, né? Então você pode colocar em qualquer ordem isso daqui, que vai dar certo. 9 vezes 18 vezes 27. Ah, professor, eu coloquei 27 vezes 18 vezes 9. Eu coloquei 18 vezes 27 vezes 9. Vai dar certo igual, tá? A questão aqui é que muitos alunos não conseguem fazer essa conta aqui, ó. 18 vezes 9. Pessoal, tabuada. 9 vezes 8, 72. Vai 7. 9 vezes 1, 9. Com 7, 16. Aí você tem que multiplicar por 27. Eu acho que não vai dar certo isso aqui, vamos ver. Ah, deu. Vou pôr a resposta aqui embaixo para eu terminar a conta, tá? Então, 162 vezes 27. Tá? 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 6, 42. E 1, 43. Vai 4. 7 vezes 1, 7. 4, 11. Mais 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. 4, 7, 3, 4. 4, 3, 7, 4. Então aqui, ó, volume igual 4, 7. Opa, errei. Sou mais inteligente Cadê? matemática da sala e eu quase sem nada acertei. 4, 3, 7, 4. Eu falei que tava certo. Ok? Ups. Apagou a conta? Por que apagou a conta? Ah, não. A outra eu acho mais fácil. Vamos lá. Pegar aqui, copiar 2. 2 e 25. Acertei. Esquece. Você esqueceu qual é a vírgula, Ana Luiz? É isso aí. A vírgula, já vou falar a respeito dela. Calor não tá? Tá uma banho de piscina hoje. Eu falei pro pai, se tiver uma piscina aqui. Terminaram de copiar, galera? Posso ir para baixo? Querem copiar? Ah, só esqueci aqui, né? Como tá centímetros, aqui no final você coloca centímetro cúbico. Eu vou precisar de mais uma página. Vamos
Vamos lá. Aumentar aqui. Bom, nesse eu nem vou fazer desenho, tá? Volume é igual 1,5 vezes 1. Precisa de vírgula? Não precisa. 1,0 e 1 é a mesma coisa, né? 1,5. Então a conta que a gente vai ter que fazer de fato é 1,5 vezes 1,5. Como é que faz conta com vírgula? Basicamente é a mesma coisa. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Tranquilo até aí? 5. 7, 5 dá 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. Bom, e a vírgula, professor? É agora aqui, ó. Uma casa decimal, duas casas decimais. 1, 2. Como você vai multiplicar por 1, vai dar o mesmo resultado, né? 2,25. Como a unidade aqui está em metros cúbicos. Lá de cima eu coloquei metro cúbico, centímetro cúbico, tá certo. Querem copiar as duas ou uma? Vamos lá. Cadê? Daqui? Oi, galera. Nosso próximo assunto é o cubo. O cubo, ele é um paralelepípedo especial. Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar o cubo que está lá na apostila. Esse aqui. Esse dá para desenhar, tá? O que tem de especial, que eu falei que ele é um paralelepípedo especial, é que todos os lados dele têm o mesmo tamanho. Então, em vez de ser A, B e C, tá? É tudo A. Na verdade, até eu diria que esse A aqui está no lugar errado, que dá a impressão que é a altura, né? Esse A aqui, na verdade, ele deveria estar aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor que aparece. Preto. Preto vai aparecer melhor. Esse A tinha que estar aqui. Tá? Que daí a gente dá a dimensão aqui da profundidade, né? Da espessura. Esse aqui da altura, esse aqui do comprimento e esse aqui da espessura ou da profundidade. Tá? Todos eles têm o mesmo tamanho. O cubo, ele também é conhecido como dado. E ele tem mais um nome, porque ele é um sólido platônico, que é chamado de hexaedro. Hexa, tudo que tem aqui seria hexaedro, tá? Mas tudo que começa assim com hexa faz menção a 6. Por exemplo, o Brasil não é pentacampeão mundial? Sim. Penta é 5.
Se ele ganhar mais um título, é hexacampeão. Tá? Figura que tem 6 lados. Uma figura que tem assim, ó. Não ficou reto um dos lados. Mas uma figura assim, ela é um hexágono. Tudo que tem hexa, faz menção a 6. Professor, e onde que está o 6 do cubo? Ele tem 6 faces. 6 faces iguais. É um dadinho, né? Só você pensar no dado que você chega nele. Na verdade, aqui eu só passei um pouquinho a mais de coisa, tá? Aqui seria o seguinte. Volume é igual A vezes A vezes A. Como a letra toda é a mesma, a gente consegue dar uma simplificada nisso aqui. Em vez de escrever A vezes A vezes A, a gente escreve A ao cubo. Ok? E aqui a gente tem a fórmula da área do cubo. Também um lado vezes um lado, todos os lados vezes, né? Um lado vezes o outro lado vezes o outro lado. Esse meu ficou melhor. Existe coisa mais linda que eu te amo. Existe sim, olha o meu. Retira o sentido. Inferior. É o último tópico nosso. E cilindro eu sou péssimo em desenhar. Porque ele é uma bolinha, como se fosse uma latinha de refrigerante. Só que eu sou péssimo em desenhar isso. Não parece, sei que não parece em nada uma bolinha, uma latinha de refrigerante. Né? Sei lá o que parece isso aqui. Mais fácil eu copiar. Deixa eu ir lá na apostila. Copiar pelo menos um cilindro aqui. Aqui. Copiar um pedacinho disso. Tenta fazer o cilindro, você vai ver que vai ficar igual do professor. Ou pior. Ou pior. O meu é bonito, meu. Existe melhor que o. Ah, não. Não sou que você Olha o meu, é bonito demais. Eu tô vendo Não. Quem fala que o meu tá feio, pode falar que tá invejando. Tá invejando. Pessoal, aqui é onde eu falo para vocês que vai faltar um pouquinho, ou vocês precisam lembrar lá da unidade 4, que foi o assunto da nossa prova. Como que a gente calcula a área do círculo? Ou a área da circunferência? Então, foi o assunto da prova, né? Πr ao quadrado. Essa fórmula, se aparecer bolinha, lembra que eu falei isso? Se aparecer um círculo em algum lugar, ou você vai utilizar essa fórmula, que é a da área. Deixa eu ver se eu consigo fazer um quadradinho mais bonitinho aqui. Área, certo? Ou você vai precisar dessa fórmula, ou você vai precisar da fórmula do comprimento. A do comprimento é assim, ó. Comprimento é igual 2. Opa, minha caneta aqui ficou doida. 2πr. Lembrando que o valor de π é aproximadamente 3,14. Ou você vai usar essa, ou você vai usar essa daqui. O volume, aqui a gente pode escrever desse jeito aqui, ó. O volume, então, o que eu quero saber lá, quanto cabe dentro de um cilindro, vai ser
área da base vezes a altura. Como a área da base é a área do círculo, você pode escrever, então, que o volume, deixa eu ver como que está no livro aqui, é π r ao quadrado vezes a altura. Essas duas fórmulas são iguais, tá? Principalmente não está escrito igual. É que a área da base, essa parte aqui, ó, a área da base é essa parte aqui. Isso aqui é isso aqui. Ok? Vamos fazer um quadradinho aqui. E outro quadradinho aqui. Cadê? Agora deixa eu falar onde, por exemplo, a gente vai usar isso daqui. Imagina que isso aqui é uma lata. Uma lata, sei lá, de qualquer coisa. Tá? Cilindro. Ok? Tem duas tampinhas aqui em cima. Deixa eu fazer aqui. Então ele tem uma bolinha em cima, tem uma bolinha embaixo. Mas vamos supor que eu queira fazer, ou esteja precisando saber quanto que eu preciso comprar de material para fazer essa lata. Eu vou comprar o metal para fazer a lata. As duas tampinhas eu já sei, vou precisar de duas tampinhas, faço tamanho meço, beleza. E agora para fazer essa parte aqui em volta? Vocês concordam que é o seguinte, eu vou comprar uma chapa e depois eu vou inverter, né? Vou fazer o cilindro propriamente disso. Então se eu cortar isso daqui e esticar, ele vira um retângulo. É como se fosse mais ou menos assim, ó. Isso aqui a gente chama de planificação. Olha que bonitinho. Então eu tenho duas tampas em cima, puxo ela para cá e aí faço assim com a lata. Tá feito o cilindro, ok? O nome disso aqui que eu fiz, matematicamente falando, chama-se planificação, ok? E aí a gente tem um probleminha. Beleza, a área da base é a área da base. É duas vezes a área da base, a gente já viu que a área da base é πr ao quadrado. Isso aqui é a área da base. Isso daqui, se eu peguei esse lado aqui, ó, e cortei, esse aqui é a altura. E esse lado aqui que eu estiquei? Esse lado que eu estiquei, ó, eu cortei o cilindro e desdobrei ele, ele virou o retângulo. Esse lado aqui é o comprimento da circunferência. Quanto que mede esse lado? É o comprimento da circunferência. Comprimento da circunferência, ó a fórmula aqui. Então esse lado aqui é 2 vezes π vezes o r, 2πr. Tá? Sei que é um pouquinho confuso para vocês, a gente por enquanto não vai usar muito isso aqui não. Tava olhando nas atividades de vocês, não tem muito lá. E aí vem aquela parte que vocês gostam bastante. Vou voltar lá, tá? O pessoal estava copiando. Tem as páginas 219. Vírgula 220. Que isso? Só pra falar 221 também, 222. E por enquanto é 221. Vou colocar aqui todas as questões, tá? Quê? Todas as questões dessas 3 páginas. Vamos fazer agora? Para casa. Ah, eu já respondi a parte assim.
Olha que lindo. Você vê. Segue o exemplo. 220 e 221 é bem tranquilo. É aquele primeiro exemplo lá do paralelepípedo. Responde a apostila ou caderno? Pode responder no próprio apostila. Para casa, então, né? O que mais? Só isso? Ah, só isso? Aí escreve aí, é só isso. Às vezes eu escrevo. Agora você é o principal. Ô, na fora tá quentinho. Tá, eu saí com meu leite. Nossa. Você não viu como é que a mulher voltou pra sair com ali? Ô, lá fora tá quentinho, bota a cama pra cá pra 26. Tá quentinho. Tomara 4 semanas. Vai banhar.